E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai revisar os comandos Linux, desde os mais básicos até os mais avançados que a gente viu nas últimas aulas. Então essa será uma aula de preparação para a prova que vocês irão fazer, beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui num terminal Linux, estou usando aquele emulador do sistema operacional Linux, eu vou disponibilizar para vocês novamente lá no Google Sala de Aula. E eu posso colocar na descrição do vídeo também no YouTube. Ok, estou aqui logado como usuário root, né? Lembrando que o root pode fazer qualquer coisa, tem permissão de superusuário. E aí a gente começa com uma coisa básica, né? Como que eu faço para descobrir que usuário que eu estou utilizando? Quem sou eu? Com qual usuário esse sistema está logado? O comando é who am I? E aí ele informou: você é o root, tá? Isso é comum para situações onde você vai administrar um servidor, sei lá, qualquer outro sistema, um computador que já esteja com console com algum usuário logado, e você deseja saber que usuário é que está logado. Às vezes você entrou com o usuário errado, ou às vezes você quer mudar o usuário, não é esse que eu quero. Como é que eu faço para mudar o usuário? E aí o Who Am I vai te dizer que usuário você é. E aí para mudar de usuário, basta rodar o comando su e o nome do usuário, Arnaldo, por exemplo. Mas esse usuário tem que existir no sistema, ele tem que estar cadastrado, você tem que ter criado ele, ok? Como é que eu vejo? Onde é que eu vejo os usuários que estão cadastrados no sistema? É em um arquivo que fica lá no barra etc barra pswd. Olha aqui, aqui eu consigo ver todos os usuários cadastrados e o root está aqui. Se você inserir um novo usuário, ele vai aparecer nessa lista também. Para limpar a tela está com muita informação. Clear. Beleza. Who am I? Outro comando muito básico e necessário para manusear o sistema é o pwd, que nos indica em qual diretório nós estamos, tá? Em qual pasta dentro da árvore de diretórios do sistema você está. Então, se eu mudar de diretório, como é que muda de diretório? CD, né? CD, e aí eu quero ir para a raiz do sistema, o início de tudo. pwd, e estou na raiz, beleza? E aí se eu listar aqui, ó, ls é o comando que a gente utiliza para listar o conteúdo que está dentro da pasta. É como se você clicasse dentro da pasta e ela abrisse, e aí você tem total visão dos arquivos e outras pastas que estão lá dentro. E aqui dentro da raiz a gente tem essas pastas, né? Eu vou mudar aqui para a pasta Home, que é onde fica os diretórios dos usuários criados. Então, primeiramente eu quero ver o que tem lá dentro. Eu não vou lá para dentro, eu quero ver como é que eu faço para visualizar. ls Home. Não tem nada lá dentro, porque não tem nenhum usuário que foi criado aqui. Como é que eu faço para criar um usuário? Depende do sistema, mas tem o useradd, e aí a gente informa o nome do usuário, por exemplo, Arnaldo. E também tem um add user, aí depende do sistema. Vamos ver qual que vai funcionar aqui. Bom, aparentemente funcionou. Beleza, se eu
rodar aquele comando de novo, cat, que é para o cat é para concatenar e para visualizar o conteúdo também. Então aqui eu estou visualizando o conteúdo que está dentro do arquivo PSWD. E aí se você olha aqui, ó, na última linha, o usuário Arnaldo foi criado. E como é que eu faço para definir uma senha para esse usuário também? É possível. O usuário é Arnaldo, mas não tem uma senha para ele. Ele foi criado sem senha. Então, PSWD Arnaldo. Aqui, ó, mudando senha para o usuário Arnaldo. E aí ele vai solicitar uma senha, que a gente informe e digite aqui uma senha. Olha aí, nova senha. Qual é a nova senha? Eu vou colocar aqui 1, 2, 3. Falou que a senha é ruim. Mas eu vou repetir a mesma senha, mesmo sendo ruim. Atualizou com sucesso. E aí, se a gente listar agora lá o diretório, onde é que eu estou, como é que faz para ver? PWD, estou na raiz. Então, se eu listar agora o home, olha lá. Quando a gente cria um usuário, normalmente o sistema cria uma pasta para esse usuário dentro do diretório home, lá do /home, que é justamente para que o usuário possa armazenar os seus arquivos pessoais, cada um em sua pasta, de forma separada e isolada. E aí, se você quiser mudar para esse usuário, ó, who am I? Eu sou root. Como é que eu faço para mudar para esse usuário? SU Arnaldo. Vamos aguardar o sistema responder. Olha, ele já modificou, já foi para o usuário Arnaldo. Ele não pediu a senha nesse caso aqui, porque eu estava como usuário root. Mas se você tivesse como um outro usuário comum, ou tentando acessar o sistema, ele iria pedir a senha. Tá? Isso aqui é uma coisa do emulador aqui. Mas ele vai pedir a senha do usuário e você vai ter que digitar. Mas já estou como usuário Arnaldo. Se eu digitar who am I, usuário Arnaldo, confirmado aqui, ó. Ok? Eu consigo também visualizar a qual grupo esse usuário Arnaldo pertence. Através do Groups Arnaldo. Olha aí, o Arnaldo por enquanto só pertence a um grupo também chamado Arnaldo. Quando a gente cria um usuário, é criado um grupo com o mesmo nome desse usuário e o usuário é inserido dentro desse grupo. Ok? Isso é um procedimento padrão. Pode ser modificado, mas o padrão é esse aí. Então, imaginemos que a gente queira ir lá para dentro da pasta Arnaldo. Tá? Novamente, então aqui, ó, Home. E dentro de Home eu tenho a pasta, o diretório Arnaldo. Como é que eu faço para navegar até esse diretório? PWD está me dizendo que eu estou na raiz. Então, o comando para navegar, para mudar de diretório é o CD, de Change Directory. E aí você tem duas possibilidades, isso é algo que já foi ensinado e a gente vai recapitular aqui. Você pode usar o caminho absoluto e o caminho relativo. O caminho absoluto é aquele em que você você não leva em consideração o lugar em que você está. Então não importa em qual pasta você esteja, você vai sempre digitar o caminho completo desde a raiz até aquela pasta ou aquele arquivo que você quer acessar. Então, se eu fosse usar o caminho absoluto para chegar até Arnaldo, eu seria Home. Uma dica também, se você estiver digitando, você pode usar o Tab do teclado
que ele auto-preenche para você, desde que não haja mais de uma possibilidade com a mesma letra. Por exemplo, eu digitei H. Se dentro dessa pasta onde esse H está, dentro dessa pasta aqui, que está dentro da raiz, não tiver nenhum outro diretório que comece com H, ele já vai preencher. Ok? Então você pode ir digitando um pouquinho e você já aperta o Tab que ele auto-preenche. E aí, dentro de Home, eu quero ir para o diretório Arnaldo. Pronto. Tá aí. Esse é o caminho absoluto. Então, observem que eu comecei, após o comando aqui, ó, eu comecei especificando a raiz, a barra a raiz do sistema, que é representado por essa barra. Então, esse é o caminho absoluto. Então, aqui ele vai para a pasta Arnaldo, que está dentro de Home, que está dentro da raiz. Então, esse caminho absoluto, ele não importa em que lugar você esteja, ele sempre vai funcionar. Ok? Porque você disse o caminho completo até chegar a esse diretório. Se eu fosse usar o caminho relativo, eu apenas iria retirar a barra, porque eu já estou na raiz. Então, Home. Ou seja, o que quer dizer? Ó, se eu listar aqui, ó, ls, vocês vão ver, eu vou conseguir visualizar o que tem na pasta que eu estou atualmente. E lá tem o Home. Então, cd Home direto, porque está dentro da pasta em que você está. Então, a partir de onde eu estou, eu quero acessar a pasta Home e lá dentro eu quero acessar a pasta Arnaldo. Espero que tenha entendido essa questão do caminho absoluto e caminho relativo. Essa é uma diferença básica que a gente precisa entender. Ok? Então, o que muda, né? Mais uma vez, agora sim, ó, se eu rodar o PWD, estou dentro de Arnaldo. Mas se eu subir aqui um nível, ó, cd espaço ponto ponto faz o quê? Faz com que eu saia dessa pasta em que estou. Então, estou dentro de Arnaldo, eu vou sair dela. Aí eu vou para, se eu sair de Arnaldo, eu vou para a pasta Home. Então, cd espaço ponto ponto. Se eu digitar um pwd, estou dentro da pasta Home. E aí, se eu quisesse ir para a pasta Arnaldo de novo, usando o caminho relativo, ó, se eu listar aqui, ó, eu vejo que Arnaldo já está disponível. Já está na pasta que eu estou. Então, se eu fosse usar o caminho relativo, bastaria digitar Arnaldo. Então, lembra, o caminho relativo leva em consideração onde você está. Então, a pasta que você está procurando, ela está dentro da pasta que você está? No meu caso aqui, sim. Então, foi só digitar o nome dela e ir direto. Agora, se eu fosse usar o caminho absoluto, Home, Arnaldo. Então, aí o caminho absoluto não leva em consideração onde eu estou e sempre funciona. É uma possibilidade legal. Então, agora sim, estou dentro da pasta Arnaldo. Aqui dentro não tem nada. Ó. Se eu digitar o ls, não tem nada. Como é que eu faço para criar um outro diretório? mkdir de make directory, e aí eu posso criar vários diretórios, mkdir fotos, mkdir documentos, mkdir que mais? Estudos, mkdir não sei, qualquer outra coisa, né? Vídeos, vou deixar sem acento mesmo. Então, se eu digitar aqui ls, agora eu consigo visualizar todos esses diretórios. Então, o mkdir é o comando que a gente utiliza para criar diretórios. Professor, como é que eu sei que isso aqui é um diretório? Se você digitar o comando ls espaço "-l", você vai ver, você vai listar o conteúdo de onde você está
o "-l vai listar com mais detalhes. Então aqui eu já consigo visualizar os quatro documentos, aqui no caso diretórios. E como é que eu sei que eles são diretórios? Porque aqui, ó, nessa primeira posição tá representado aqui um D. D significa diretório. Se fosse um tracinho, iria representar um documento. Quer ver? Ó, vou criar um documento aqui. Para criar um documento é touch. Criar um arquivo de texto. Sei lá. Anotações, sem acento também. Anotações.txt. Então, criei um arquivo de texto. Se eu digitar de novo ls-l, ele vai mostrar para mim. E aí, observem, ó, os diretórios começam com a letra D e o arquivo começa com com um caractere, traço, hífen. Ok? E ainda pode existir o L de link, tá? Que são semelhantes àqueles atalhos que a gente conhece do Windows. Ok. E aí, se eu quiser entrar dentro de uma pasta dessa aqui e criar mais documentos, então, cd documentos. Onde é que eu estou? Dentro de documentos, que está dentro da pasta Arnaldo, que está dentro de home, que está dentro da raiz. E aí, como é que eu faço para criar mais arquivos aqui dentro? Touch, arquivo 1.txt, touch, arquivo 2.txt. Então, se eu digitar um ls-l aqui, consigo visualizar os dois arquivos que eu criei. Como faço para editar esse arquivo? Para editar é bem simples. Basta a gente utilizar um editor em linha de texto nano e o nome do arquivo. Vou digitar aqui arquivo 1, apertei o tab, ele preencheu. Nano. Aí ele vai abrir, o sistema vai abrir para a gente a interface do editor para que a gente possa editar o documento. Está meio lento, mas vai abrir. Beleza. Tá aqui, ó, 0 linhas. E aí eu já consigo digitar, ó. Então eu posso digitar aqui, ó, conteúdo do arquivo 1. Pronto. E aí como é que eu faço para salvar, pessoal? Aqui tá falando, ó, esse sinal de circunflexo, de acento circunflexo, representa o Ctrl. Então, para salvar, ó, é esse write out. Então, é Ctrl O. Seguro Ctrl, aperto O, e ele já me pergunta aqui qual que vai ser o nome do arquivo. Você quer mudar? Nesse momento, você pode mudar, se você quiser o nome do arquivo. Não, vou manter o mesmo. Aí, basta apertar Enter. Pronto. E para sair, Ctrl X. Ctrl X. Se eu digitar agora o comando cat arquivo 1, ele já vai exibir para mim o conteúdo que estava dentro de arquivo 1. Como é que eu faço para editar agora o arquivo 2? Nano, espaço, o nome do arquivo. Agora eu vou digitar conteúdo do arquivo 2. Seguro o Ctrl, aperto O para salvar, depois eu aperto Enter, salvou, Ctrl X, ele sai. Se eu digitar agora cat arquivo 2, apareceu lá conteúdo do arquivo 2. Ok? Então, ls-l, eu consigo agora visualizar aqui os dois arquivos. O cat também pode ser utilizado para concatenar o conteúdo de um arquivo em outro, tá? Então, por exemplo, se eu quiser pegar o conteúdo que está lá no arquivo 1 e jogar
no final do conteúdo do arquivo 2, como é que eu faço? Basta fazer isso aqui, ó, cat arquivo1.txt, e aí esse direcionador aqui que vai dizer o que vai acontecer. Se você colocar só um sinal de maior que, ele vai sobrescrever o que está no segundo arquivo, um arquivo que vem depois aqui. No caso seria arquivo 2.txt. Se eu fizer isso, o conteúdo que está dentro de arquivo 1 vai sobrescrever todo o conteúdo que está dentro de arquivo 2, ou seja, vai apagar tudo que está dentro de arquivo 2. Mas se você não quiser apagar, quiser só adicionar no final, o que está no arquivo 1 adicionar no final do arquivo 2, você coloca os dois símbolos de maior que consecutivos, um do lado do outro, que vai funcionar. Então, cat, o arquivo que você quer inserir, e onde que você quer inserir? No final do arquivo 2. Concatenar o conteúdo do arquivo 2. Então, enter. Se eu digitar agora cat arquivo 2, como eu disse, o conteúdo que estava dentro de arquivo 1 foi concatenado ao final do conteúdo que estava em arquivo 2. Olha aqui. Beleza, pessoal? Eu tenho aqui mais um comando. Eu tenho aqui esses dois arquivos, arquivo 1 e 2. Como é que eu faço para deletar um desses arquivos? O comando é o rm. rm arquivo 1.txt. Se eu digitar ls-l agora, o arquivo 1 foi deletado. Ok? Vou sair desse diretório documentos. Como é que eu faço para sair? cd espaço ponto. Agora estou dentro do diretório Arnaldo. Vou listar. Dentro de Arnaldo tem esse arquivo de texto e 4 diretórios. Como é que eu faço para deletar um diretório? Tipo esse diretório vídeos. O comando é rmdir vídeos. Se eu listar de novo, o diretório foi excluído. Agora, se eu tentar deletar o diretório documentos, vai funcionar? rmdir documentos. Não vai funcionar. Por quê, pessoal? Olha lá, falhou ao remover documentos, porque diretório não é vazio. Então, se o diretório que você quer remover, ele possui conteúdo dentro dele, outros diretórios, outros arquivos, você não vai conseguir removê-lo com o rmdir. Nesse caso, a gente tem que utilizar o rm, que é utilizado para remover arquivos, acompanhado de um parâmetro, que é o "-r" maiúsculo, que é para remover de forma recursiva. Quer ver? Ó, só digitar aqui rm. Professor, como é que eu aprendo esses parâmetros? Quais são os parâmetros possíveis? Basta você digitar o comando espaço "-help". Então, "-help" já me mostra aqui as possibilidades. E aí, ó, o "-r" significa recursivo, ele remove diretórios e seu conteúdo recursivamente, ou seja, ele remove tudo que está dentro daquele diretório que você pediu. E aí, como é que eu posso utilizar essa opção? Você pode aqui, ó, representar através do "-r" minúsculo, "-r" maiúsculo ou menos recursivo. Nesse caso, eu quero ali remover documentos, então eu vou colocar rm "-r documentos. Pronto, agora removeu o diretório documentos. Mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês nessa revisão, nessa aula de hoje. Eu tenho aqui o diretório fotos com as permissões. Como a gente estudou, essas 10 primeiras opções aqui estão ligadas. A primeira posição me diz o que é
esse arquivo. Então, isso aqui é um diretório, é uma pasta. E aí, a partir da segunda posição, até aqui, eu tenho as permissões do conteúdo, do diretório. Quem pode acessar, quem pode editar, quem pode visualizar esse conteúdo. Ou seja, esse diretório fotos. E como a gente viu, pessoal, as três primeiras posições dizem respeito às permissões do dono desse diretório. Quem é o dono? Tá aqui, ó. Aqui é o grupo dono e aqui é o usuário dono. Então, quem é o dono disso aqui? É o usuário Arnaldo, porque foi ele que criou. Mas a gente pode mudar. Então, o RWX me diz as permissões do Arnaldo, ou seja, ele pode ler, escrever e executar esse diretório. Ou seja, ele consegue visualizar o que está lá dentro, ele consegue criar, escrever, gravar, pessoal, é criar conteúdo ou apagar conteúdo dentro desse diretório. Ok? Vocês viram que eu consegui remover o diretório documentos. Só que se a pasta Arnaldo não tivesse permissão para o usuário Arnaldo de write, né, que é esse W, o usuário eu não iria conseguir ter deletado esse diretório. Então aqui nesse caso o usuário Arnaldo está com permissão total. Aí em seguida eu tenho as permissões do grupo, que está completa também. Pode ler, escrever, executar. E as últimas três posições me diz as permissões de outros usuários. Quem são outros? Aqueles que não são do grupo e não é o dono. Então os outros só podem ler e executar, não podem criar conteúdo dentro do diretório fotos, por exemplo. Como que eu faço para mudar essa permissão? E se eu quiser deixar a permissão completa só para o Arnaldo, aqui para o grupo eu quero deixar só leitura e gravação e para os outros eu quero deixar só leitura. O comando para mudar a permissão é o chmod. Tem uma aula que fala só sobre isso. Mas então chmod, e aí eu vou utilizar aqui três números que vão representar para mim a permissão que eu quero para cada um desses grupos. Então a primeira, permissão do dono, a segunda, permissão do grupo e a terceira, permissão de outros usuários. Se eu quiser que esse usuário tenha a permissão de execução, ou seja, é o X, ele pode executar o diretório, o arquivo. Execução é representado pelo valor 1. Então, se eu digitar 1, eu estou dizendo que o dono pode executar esse diretório. Então, aqui, fotos. E o grupo não pode nada e os outros não podem nada. Agora, se eu quiser que o dono possa ler, qual que é o comando para ler? Para gravar, perdão. Para gravar é o W. O W é representado pelo 2, tá? E ler é representado pelo 4. Ok? Então, se eu quiser que o usuário possa fazer tudo, basta eu somar esses três valores. Por isso que a permissão total é representada pelo 7. Como eu falei, eu quero que o grupo só possa ler e escrever. Então, eu tenho que somar o valor que representa a escrita e a leitura. A leitura é representada pelo 4 e a escrita é representada pelo 2. Lembrando, escrita é poder modificar o conteúdo que está lá dentro. Tá? Somando 4 mais 2, 6. Então aqui o grupo agora vai poder apenas ler e escrever. E os outros eu quero que possam apenas ler. Então é o 1. É o 1 não, perdão, 4. O 1 é executar, né? Pode apenas executar. Não, eu quero que eles possam apenas ler. Vamos ver o resultado disso aí? Enter. ls-l.
E aí eu tenho as permissões que eu defini. O dono pode ler, gravar e executar. O grupo pode ler e gravar. Os outros podem apenas ler. Não podem criar nenhuma pasta nem apagar nada que está dentro de fotos. Essas são as permissões do diretório fotos. Entendido? Maiores dúvidas sobre o comando chmod, vai na aula sobre permissões e assista ela de novo, dá uma olhada para que vocês entendam melhor. Dá uma olhada nos slides também. Ok? E aí, só para recapitular e para a gente finalizar, qual que é o comando que eu posso utilizar para mudar o usuário, o dono desse diretório? Então, não vai ser mais Arnaldo, eu quero passar a responsabilidade por esse diretório para um outro usuário. Então, o comando é o chon, ou seja, é de change owner, né? Mudar dono. Então, eu quero mudar para o usuário root o diretório fotos. Aí ele já não me deu permissão porque eu não sou... Ah, pessoal, esse comando é um comando que envolve permissões privilegiadas. E eu não estou como usuário root, eu estou como usuário Arnaldo. Então eu vou ter que mudar aqui para o usuário root. O certo é a gente, quando você vai executar um comando que exige uma permissão de administrador, basta você colocar o sudo antes do comando. Ou seja, é uma operação privilegiada que exigem permissões de superusuário, então você digita sudo antes, tá? Mas nesse emulador eu acho que não vai funcionar. Se fosse um sistema Linux instalado, ia funcionar. Olha aqui, ele está pedindo a permissão, a senha de superusuário para Arnaldo. E eu não defini isso, eu defini uma senha normal. O usuário Arnaldo não é um superusuário. Então aqui não vai funcionar, tá? Então basta eu mudar para o usuário sudo. Então eu vou sair aqui do usuário Arnaldo com exit. Se eu digitar agora who am I, agora eu estou como usuário root. Onde é que eu estou? Dentro da raiz. Então eu vou lá para dentro do diretório home Arnaldo. Vou digitar ls-l, tem lá fotos. O que eu quero fazer mudar o dono desse diretório fotos de Arnaldo para root. Como é que eu faço? chon change owner. Quero mudar para root o diretório fotos. Então o dono do diretório fotos será o usuário root. Se eu digitar agora ls-l, pronto, a gente consegue ver que o dono do diretório é o root. Como é que eu faço para mudar o grupo? Eu tenho aqui um grupo Arnaldo, mas eu quero mudar para o grupo root também. O comando é chgrp, de change group. Então o root vai ser o dono, o grupo dono do diretório fotos, ou seja, quem tiver dentro desse grupo, que não seja usuário root ou desconsiderando aqui o dono, qualquer outro usuário que estiver dentro do usuário do grupo root, que eu vou definir aqui, vai poder ter essas permissões de grupo sobre o diretório. Então, se eu listar agora de novo, olha aqui, o grupo dono do diretório foi modificado para root. E quais são as permissões do root? Tá aqui, ó, depois da primeira posição, a gente tem as permissões do dono. E aí, depois as permissões do grupo. Essas são as permissões do grupo. Pode ler e escrever, ou seja, read e write. E não pode executar. Quando tem o tracinho, significa que não tem aquela permissão. E os outros, que não são nem o dono nem o grupo, podem apenas ler.
não pode escrever, não pode executar. Ok? Pessoal, essa foi uma aula só para que a gente consiga recapitular alguns comandos que foram ensinados, alguns conceitos básicos de caminho absoluto, relativo. E qualquer dúvida, deixem o comentário de vocês, tentem fazer, tá? Deixem as dúvidas de vocês no Google Sala de Aula. Pratiquem para que vocês consigam fazer a prova sem maiores problemas. Beleza? Estamos juntos, qualquer dúvida, deixe sua dúvida aí, que eu vou respondendo no próprio Google Sala de Aula. Valeu, se cuidem, grande abraço e até a próxima.